Bom dia para todos. Página 447, o processo de independência, né? Processo de continuando aí o processo de independência. Na última aula nós falamos sobre a independência do Haiti, né? Como se deu o Uhum. processo de independência do Haiti, que o Haiti foi a segunda colônia da América Hispânica, graças aos movimentos que ocorreram lá, dos africanos escravizados que viviam no Haiti. Espera aí que eu vou mudar tudo aqui, mutar tudo aqui. Então, graças a esses movimentos, né, ocorridos no Haiti, o Haiti se tornou independente, foi uma da segunda colônia a se tornar independente. Por que que nós estamos estudando, né, as independências mais importantes? Haiti, ele foi a segunda nação. E os espanhóis queriam reprimir a todo custo a independência no Haiti, por quê? Para não servir de exemplo para as outras colônias espanholas. Então, eles tentaram de todas as formas reprimir esse processo de independência no Haiti, mas eles não conseguiram, se tornou independente, né? Houve aí uma intervenção de Napoleão Bonaparte, que o Haiti é uma colônia da França, né? Lembra lá que o Haiti ele não interessava à Espanha. Ele é uma ilha, né? E essas pequenas ilhas, aqueles conjuntos de ilhas que ficam aqui, ó, vou fazer um círculo laranja aqui para todo mundo ver. Essas ilhazinhas aqui não interessavam a ninguém. Então, eles não queriam nada que tivesse nessas ilhas. Eles queriam aquilo que tivesse no continente, né? Dentro do continente, pegando aqui, ó, do México, aqui foi a independência, foi a área da independência espanhola, né? As colônias espanholas aqui, ó. Vou fazer um círculo aqui, sabe isso aí não, ok? Até a Guiana Francesa aqui, ó. Brasil fora, toda essa área aqui do México até a Argentina e Chile, né? E as Antilhas. Então, por que que as Antilhas não interessavam aos espanhóis? Eles acreditam, o que eles estavam procurando, tudo aquilo de mais valioso que eles estavam procurando, eles acreditavam que não iam encontrar nessas Antilhas. E aí o que que acontece? Como era tudo pertencente à Espanha, né? A Espanha abriu mão desses países aqui que fazem parte das Antilhas, grandes Antilhas, né? Então, são as ilhas, as Antilhas são um conjunto de ilhas, desde as menorzinhas, as mais titiquinhas, até as ilhas maiores, que é o caso de Cuba, que é o caso do Haiti. Então, todas essas, de início, a Espanha não se interessou por essa região. Aí eu vou querer, né? Então, a França acabou aí dominando a colônia do Haiti. E aí vocês sabem, né, que o processo de Revolução Francesa, que ocorreu nos anos de 1789, durou 10 anos, né, a 1799, esse processo de Revolução Francesa, a Revolução Francesa em si, ela influiu diretamente no processo de independência do Haiti. Por quê? Porque o Haiti é uma colônia da França, né? Para intervir nesse processo aí, né? Ele enviou para o Haiti 25 mil soldados na época da Revolução, todos os habitantes revoltados. Vocês viram aí que uma grande parte deles, né? Que que no Haiti existiam 30 mil brancos e 450 mil eram homens vindos da África, né? 30 mil brancos e 450 mil africanos. Então, eles eram a maioria, eles que movimentaram todo o processo aí de independência do país. Então, seguindo esses processos aí da independência, né? Falando sobre a Revolução Francesa, o processo da Revolução Francesa, durante esse período, né, o território francês e suas colônias foram impactados por sucessivas transformações político-administrativas dentro desse período aí. Então, dessa maneira, né, vocês sabem que vocês estudaram a Revolução Francesa lá na unidade 1, foi criado, eles estavam revoltados com a questão do primeiro, do segundo, do terceiro Estado, né? Juntou o terceiro Estado francesa. E os líderes, né, os maiores, eram divididos em grupos, né, girondinos, jacobinos, planistas, os líderes e os grupos mais influentes dentro da Revolução Francesa eram os jacobinos e os girondinos.
Então, eles elaboraram, né, uma nova Constituição, uma nova Assembleia Constituinte, definindo aí a estrutura política administrativa da França e automaticamente, né, das colônias que pertenciam à França também. Então, pessoal, assim, né, houve a aprovação da igualdade. Como que chamava aquele documento mesmo? Os direitos, um documento de aprovação de igualdade, direitos do homem e do cidadão, né? Então, com esse documento aí, houve com a aprovação desse documento, muita coisa mudou, né? Que ele garantia a igualdade de direitos para todos os cidadãos franceses, né? Incluindo esta colônia que era chamada de, não tinha nome de Haiti na época, era chamada de colônia de São Domingo, ok? São Domingo. Então, só que nessas colônias, a escravidão ela ainda manteve, né, para contentar a elite colonial que vivia lá. Deixava e continuava com esse modelo de exploração de trabalho. Então, para satisfazer a obra escrava, né, então eles optaram por ser independente e manter a escravidão no país. Uma coisa bem controversa, né, bem ao contrário da independência. Então, olha só, aqui no Brasil também aconteceu da mesma forma. A independência veio primeiro e a abolição da escravidão veio depois. A independência veio no ano de 1822 e a abolição veio no ano de 1888. Então, pessoal, olha só, naquele mesmo ano, né, vários líderes negros encorajaram escravizados de São Domingos a realizar manifestação contra os abusos cometidos pelos donos da terra e pelas péssimas condições aos quais estavam submetidos. Então, esses líderes, né, na figura desses líderes, após a independência, eles se manteram esse processo de revolução, ele trouxe, de certa forma, né, um apoio, uma forma deles lutarem contra a escravidão. E aí, eles se revoltaram, os escravizados se revoltaram, né, influenciados aí por esses líderes, até então o país já estava independente, influenciados por esses líderes, né, eles queimaram plantações, abandonaram as plantações, colocaram fogo nas plantações de cana, né, nos canaviais, destruíram os engenhos e executaram vários proprietários. A forma de essa revolta foi contra a escravidão na colônia de São Domingo, né? Até então tinha virado, já era um país, já era o Haiti. Então, muitos brancos fugiram para os Estados Unidos, principalmente para a região da Flórida. Então, lembra que eu falei que existiam lá aproximadamente 30 mil homens brancos? Na época dessa revolução contra a escravidão, esses homens brancos, eles fugiram, né? Eles saíram do Haiti e foram embora para os Estados Unidos. Então, pessoal, entre os anos de 1700, né, e 92 e 1795, ocorreu na França o período republicano da Revolução, conhecido como Convenção. Lembra lá quando a gente estudou naquela parte do parlamento chamado Convenção Nacional? Então, essa Convenção Nacional, né, essa foi considerada a fase mais violenta aí da Revolução Francesa, e esse período é chamado de período do terror. Lembra que vocês estudaram sobre a reação termidoriana? Então, foi nesse período aí, conhecido como período do terror, em que os Jaber, eles estavam no poder. Então, nesse período aí, após essa passagem dos jacobinos pelo poder na França, o Robespierre ele foi executado, né? Você sabe que ele foi guilhotinado. Lembrando aí, né? Então, pessoal, os jacobinos e franceses, né, em junho de 1793, eles publicaram uma Constituição republicana, e esse documento, né, afetariam automaticamente as colônias pertencentes à França. Essa foi a forma que a Revolução Francesa influenciou, tá? Influenciou no processo de independência de São Domingo, onde hoje é o Haiti. Então, pessoal, diante desse fato, né, e anseio revolucionário se espalhou por toda a ilha, e tanto o lado francês quanto o lado espanhol, tanto do lado francês quanto do lado espanhol, e os escravizados também, né, espalharam por toda a colônia, defendendo ideais de igualdade e direito de propriedade. Aqueles ideais lá que nós estudamos no iluminismo, né, que o iluminismo tanto defende, e esses
esses revoltados, né, esses que faziam parte dessa revolta aí, eles saíram pela colônia, os escravizados, né, difundindo aí esses ideais baseados no conceito iluminista, tá? Lembrando desses 5 ideais. Gente, vocês estão brincando aí, um comunicando com o outro, né? Eu espero que vocês estejam ouvindo o que eu estou falando. Pois é, Eu então tô vamos lá. prestando atenção. Então vamos continuar aqui. E aí, pessoal, olha só, vamos falar aqui sobre a Mentira, o forma Lucas não tá prestando atenção, não. Agora vamos passar lá para a independência da América Latina, na página 450. Ô, Vitor, pode me cuidar da minha vida, nossa? Gente, por favor, tá? Então, independência da Poxa, América Latina, página 450. Então, olha só. Como a Espanha, né? Durante o processo da Revolução Francesa, vocês sabem, vocês se lembram que eu expliquei a vocês que Napoleão Bonaparte ele estava estendendo um domínio muito grande na França, adquirindo um monte de colônias, apossando de vários países dentro da França. E justamente por esse motivo, a Inglaterra rompeu aquele tratado de paz de Amiens. Lembram disso? A Inglaterra rompeu esse tratado por causa desse comando dentro do território europeu. Então, ele estava com esse número muito grande, ele estava adquirindo um número muito grande de colônias, aliás, de países, de apoiadores, né? Inclusive a Espanha. Então, olha só, vamos ver como que se deu isso aqui. Como a Espanha havia sido ocupada por Napoleão Bonaparte em 1808, uma série de mudanças ocorreram na organização das colônias espanholas. Com o objetivo de conter a resistência ao invasor e exercer o poder do rei, já que o legítimo não estava mais à frente do governo. Os crioulos, lembram quem eram os crioulos? Lembram? Olha só, os crioulos são os filhos, os descendentes de espanhóis nascidos na América, tá? Mas os chapetones eram os espanhóis que habitavam a América e podiam ocupar cargos administrativos. Os crioulos eram não nenhum cargo administrativo. Então, eles criaram meio que uma certa revolta com isso aí. Então, pessoal, os crioulos, né, criaram juntas governativas, que eram os governos locais, né, e passaram a governar suas colônias e realizaram um objetivo antigo de começar todos esses processos de independência, né? Alguns deles, nesses processos, tinham a mão dos crioulos aí. Então, eles auxiliaram no processo de independência. Então, após a saída dos franceses, o rei Fernando VII independência. No entanto, mesmo enviando milhares de soldados às suas colônias, né, contando com a ajuda do exército da Santa Aliança, a Espanha não foi capaz de impedir os movimentos de independência que aconteciam. A independência é uma forma de liberdade. Então, mesmo enviando soldados e mais soldados, né, igual Napoleão enviou soldados à ilha do Haiti e assim por diante. Eles não conseguiram manter aí eles não conseguiram conter o processo da luta pela liberdade. Então, lembrando que Santa Aliança foi uma consequência do Congresso de Viena, né? Entre os principais objetivos da Santa Aliança estavam a manutenção das monarquias. Pode marcar esse quadrinho roxo aí da página 450, tá? Vou dar um serviço aí para vocês. Pode marcar o quadrinho roxo da página 450, né? A manutenção das monarquias, do pacto colonial e o combate às rebeliões nas colônias, inicialmente que era composta por exércitos da Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. A França entrou em 1818. Pode marcar isso aí, lembrando o que foi esse exército da Santa Aliança. Então, vamos lá. Vou falar de forma bem resumida sobre a independência peruana, ok? Então, olha só, lá no Peru, a maioria, né, vocês já sabem que a maioria da população da América era composta por indígenas. Vocês estudaram aí colombianos, os maias, os incas e os astecas que habitavam o continente americano, por isso que eles são chamados de povos pré-colombianos que chegaram na América antes de Cristóvão Colombo, né?
Então, esses povos, é impossível negar a existência desses povos e que o continente americano pertencia a eles, né? Então, desde a chegada dos colonizadores europeus, né, no trabalho compulsório. O que seria isso? Trabalho compulsório. Eles eram obrigados a trabalhar sob ameaça de punição, desculpa, sob ameaça de punição. Então, eles eram escravizados. E tinha duas formas de escravizamento aí desses indígenas, né? Na América Espanhola foram submetidos trabalhos forçados. Dessa mita e da encomienda, tá? É castelhano, falei bonito? Encomienda. Então, marca aí do lado da apostila o que era mita e o que é encomienda. Dois tipos de trabalho forçado, ok? Esses eram trabalhos forçados. Marca os dois aí, ó. A mita, olha só, forma de trabalho obrigatório praticado pelos indígenas desde o Império Inca, pelos colonizadores espanhóis, sendo adaptado pelos colonizadores espanhóis. Consistia na indicação pelo chefe indígena de uma mediante pagamento ínfimo. Pagamento ínfimo é quase não existir pagamento. Concentrava-se na região do Cerro Rico de Potosí, na atual Bolívia. Então, esse tipo de mita existiu em toda a América Espanhola. Marcaram, né? E o que era a encomienda? A encomienda era um regime de trabalho compulsório. O regime de trabalho compulsório é um regime de trabalho obrigatório, né? Que confiava comunidades indígenas inteiras aos cuidados de um encomendeiro, que por sua vez, ou seja, é como se fosse, eu vou dar um exemplo de encomienda. A encomienda aqui no período, na segunda atividade econômica brasileira, que era a produção de açúcar, existiam os escravos e existiam o feitor. O feitor era aquele que controlava o trabalho dos escravos. Nesse processo da encomienda, né, existiam os encomiendeiros, que eram os indígenas como se fossem escravos, e existia, né, o encomendeiro, os encomendados, que eram os escravos, e o encomendeiro, que era aquele que escravizava, ok? E, por sua vez, poderia utilizar a mão de obra dos indígenas na exploração de metais preciosos. Então, desta forma aí, que eles exploravam a mão de obra indígena para a exploração de metais preciosos. E também na agricultura, né? Em contrapartida, o encomendeiro deveria garantir a educação cristã às comunidades. Então, o encomendeiro, além dele ter a função de cuidar, de supervisionar o trabalho dos indígenas, né? Ele tinha a função religiosa para esses indígenas. Então, vamos lá. Lá na página 451. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, né? No século XVIII, entre os indígenas América Espanhola, entre os indígenas da América Espanhola, né, já havia o desejo de acabar com os trabalhos forçados. Vocês viram aí quais são os tipos de trabalho forçado. Então, além de acabar com os impostos, né, e com a discriminação que sofriam por parte dos colonizadores. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aí, pode marcar esse segundo parágrafo. O mestiço José Gabriel Condorcanqui liderou em 1780 na região do atual Peru. Em virtude da atuação e descendência, integrante de uma família de linhagem direta do último imperador inca, Tupac Amaru, José Gabriel ficou conhecido pelo nome de Tupac Amaru II. Então, olha só, quem era José Gabriel? Ele era descendente do Tupac Amaru. Tupac Amaru, gente, foi um indígena inca que teve uma representatividade muito grande. Montezuma teve para os astecas, ok? Então, ele teve uma representatividade muito grande para o povo indígena. E esse José Gabriel, ele seria um descendente de Tupac Amaru, né? E ele acabou sendo chamado de Tupac Amaru I. Então, segundo, aliás, Tupac Amaru II. Vocês vão ver a forma horrível que ele morreu. Então, ele atuou no processo aí de esses trabalhos forçados, com essa escravização indígena, né? Então, olha só, Tupac Amaru procurou o apoio com os crioulos. Olha só, acompanha comigo aí no terceiro parágrafo da 451, ok? Então, Tupac Amaru contou com o apoio dos crioulos, porém não obteve êxito, já que os proprietários nascidos na América não tinham interesse
em libertar a mão de obra que exploravam essa mão de obra, porque eles precisavam dos indígenas. Então, o interesse deles era zero. Então, ele pediu ajuda aos crioulos, só que ele não recebeu essa ajuda. Por quê? Os crioulos, eles não queriam ajudar, eles não queriam abrir mão da mão de obra indígena, né? Dessa mão de obra aí praticamente escrava. Então, dessa forma, né, os crioulos se uniram aos espanhóis, né? Então, eles se uniram aos espanhóis para combater Tupac Amaru e defender suas propriedades. O resultado foi o combate, né, entre espanhóis e comunidades indígenas do Peru. Estas acabaram destruídas e os indígenas. Lembram que os vice-reinos eram aqueles reinos em que estavam divididas as colônias espanholas na América, e o reino, no caso, era a Espanha, né? Então, na noite, presta atenção no resto da história de Tupac Amaru. Na noite de 5 de abril de 1781, Tupac Amaru foi preso na Batalha de Checacupe, na região de Cusco, no Peru. Mesmo sendo torturado durante dias, não entregou o nome de outros líderes do movimento. Ou seja, ele foi torturado, mas ele não entregou os amiguinhos. Em 17 de maio, ele foi condenado à morte, além de presenciar a morte da sua esposa e de seus filhos. Ele foi obrigado a presenciar a morte da esposa dele, dos filhos, né? E também de seus amigos. Pernas e braços foram amarrados por cavalos para ser esquartejado vivo. Olha só a imagem dele amarrado aí embaixo, né? Depois, sua cabeça e partes de seu corpo foram levadas para as cidades nas quais ele combateu. Então, ele morreu desta forma. Né? Ele foi esquartejado vivo. Nossa. Gente, não vou nem responder. Eu tô zoando contigo, professora, pra ficar de boa. Misericórdia, imagina só isso, braço gente. de você vive, pergunta se dói depois, caralho. Não, amarrou os 4 e colocou os cavalos para correr, né? Não, deve ter sido horrível. Pois é. Então, olha só. Marca para mim aí, por favor, os 2 últimos parágrafos da página. A revolta de Tupac Amaru. O que foi essa revolta depois da morte dele? Foi um movimento popular que contou com mais de 50 mil pessoas. Apesar do movimento ter sido derrotado, né, os rebeldes, que contou, né, movimento popular que contou com mais de 50 mil pessoas. Entre essas 50 mil pessoas estavam os indígenas, mestiços e homens livres. Quem eram os mestiços? Os filhos de negros com brancos, eram os mestiços, tá? E homens livres. Apesar de o movimento ter sido derrotado, os rebeldes foi a extinção da encomienda. Então, essa forma aí de trabalho forçado, né, que é a encomienda. Então, no final disso aí, a encomienda não existia mais. Após a morte de Tupac Amaru, o processo de independência peruana continuou. San Martín e Simão Bolívar lideraram as tropas e proclamaram 21. Entretanto, somente em 1824 houve a sua consolidação como um dos últimos processos de emancipação da América do Sul. Então, olha só, sendo um país republicano, né? Na outra página, o Peru permaneceu como grande maneira, ele pagava as importações de produtos industrializados ingleses. Então, ele comprava, né? Ele comprava produtos ingleses e ele exportava pedras preciosas e comprava produtos ingleses. Então, olha só, nós temos aí na imagem 2 líderes de grande expressão, né, no processo de independência da América Espanhola. Guardem esses nomes, que são um dos principais líderes, Martín e Simão Bolívar. Então, eles que fizeram, daquele filme que eu falei para vocês, né? Então, San Martín e Bolívar proclamaram a independência do Peru em 28 de julho de 1821. Olha a imagem aí, ó, da proclamação da independência do Peru nesse quadro acima. Viram aí? Agora vamos saber quem são esses 2, tá? Quem são Simão Bolívar e José de San Martín. Então, Simão Bolívar e José de San Martín participaram do processo de emancipação do Peru.
eles lideraram outros movimentos emancipatórios na América. O que são processos de emancipação? Emancipação é aquele país ele se tornar realmente independente, ok? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês entenderem o que é emancipação. Governador Valadares é uma cidade que era no distrito de Peçanha, certo? Governador Valadares era distrito de Peçanha. Governador Valadares se emancipou. O que é se emancipar? Ter governo próprio. Então, o governador Valadares tem governo próprio e evoluiu tanto que o governador Valadares hoje é muito mais evoluído do que Peçanha, que é o município que praticamente olha a história, que o aluno supera o mestre. Então, vamos lá. Além disso, eles lideraram outros movimentos, né? Em vários outros países, pode marcar aí, onde eles lideraram esses movimentos. Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Chile, Argentina, Venezuela. Antônio de Sucre também foi importante na organização dos grupos que atuaram na libertação desses países, na América do Sul. Nem sempre eles lutaram, mas compartilharam tropas em defesa da emancipação das Províncias Unidas do Prata, onde se localiza, onde isso hoje é a Argentina, tá? Essas Províncias Unidas do Prata é onde é a Argentina. Então, os conflitos aconteceram entre patriotas, aqueles que defendiam a independência, e os defensores do outro lado, os defensores da monarquia dessa forma. Os patriotas, os que queriam a independência da Espanha, e os espanhóis, né, que queriam manter a monarquia espanhola. Então, pessoal, com o exército, né, o grupo de 4.000 homens, chamado de Exército da Libertação, libertou o território argentino do domínio espanhol em julho de 1816. No entanto, grande parte da América do Sul ainda estava sob administração espanhola. Esse contexto se representava, né, por uma ameaça argentina, para a Argentina. Por quê? A luta de San Martín não cessou quando atuou como governador na província de Mendoza. Na Argentina, ele apoiou o processo de independência chileno, uniu-se às forças rebeldes para a emancipação após as suas vitórias. Nós temos a foto dos dois, olha só, em cima é o José de San Martín, embaixo é o Simão Bolívar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que ele teve uma representatividade muito maior, né, no processo de independência. E aí, só para encerrar esse pedacinho, dá tempo aqui, para encerrar esse pedacinho, as tropas de Simão Bolívar atuaram no norte da América do Sul, vice-reinado da Nova Granada. Bolívar se concentrou nessa região porque tinha um plano político de organizar uma nação americana de língua espanhola, né? Pretendia unificar os territórios da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, do Equador, em uma única república chamada Gran Colômbia. Esse 21 sendo a cidade de Bogotá, a sede administrativa. Então, o Simão Bolívar, ele queria unir várias colônias juntas e formar um país só, né? Que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Brasil ele foi um país nessa proporção grande, a unificação do país. Então, a unificação que Simão Bolívar queria também, ele não conseguiu manter. E a nossa reunião vai encerrar em 2, 1, 0. Gente, olha só. Próxima aula de história online também, tá?